Quero saudar a tudo com uma gloriosa santa paz do Senhor Jesus Cristo. Essa manhã, com a santa paz de Deus, estou aqui nesse momento, nessa hora, trazer uma palavra da parte de Deus para o povo de Deus, que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Eu sei que meu Redentor vive, eu sei quem é o nosso Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 diante. A palavra de Deus vai dizer assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um governante dos judeus. Este veio de noite a Jesus dizendo: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus e disse: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemo disse a ele: como pode o homem nascer, sendo ele velho? Pode entrar pela segunda maravilha! Deus Santo e poderoso. Nicodemo disse a ele: como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Essa foi a pergunta de Nicodemo. Jesus respondeu: na verdade, eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admire, aleluia, Deus a Deus dito, é necessário vós nascer de novo. Oh glória! Veio nessa manhã, despertado pelo Espírito Santo de Deus, trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração. Uma palavra bastante conhecida, o qual eu não tenho visto mais pregar, acerca do nascimento. O que é acerca do nascimento? A Bíblia vai dizer de um homem chamado Nicodemo. Alguma Bíblia vai dizer que ele era príncipe. E essa Bíblia que eu estou lendo também atualizada vai dizer que ele era governador. Ele era influente naquela época. Há mais de 2000 anos atrás, Nicodemo era influente. Igual o dia de hoje, tem pessoa influente que precisa nascer de novo. Engraçado que muitas vezes nós achamos que nós precisamos nascer só quando nós passamos pelas águas. Eu digo para você nessa manhã que é necessário cada dia nós nascer de novo. É necessário cada dia
nós arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas falhas, arrepender daquilo que nós falamos, aquilo que saiu das nossas bocas. Muitas vezes quando sai das nossas bocas, não é para sair. Às vezes sai parado das nossas bocas, que magoa as outras pessoas, fere o coração das outras pessoas. Por isso que é necessário nós nascer de novo. Por isso que é necessário todo dia Jesus aceitar nós de novo. Porque muitas vezes nós pregamos acerca do arrependimento somente para os batizantes, que vai passar pelas águas. Fala para eles assim: hoje você vai passar pelas águas. E quando passa no tanque batismal, ali o batismo vai simbolizar a pessoa, o batizando, ele vai confessar publicamente que ele está movendo para as coisas desse mundo, vivendo para Cristo. Eu acho engraçado. Não é só o batizante que precisa disso, não. Muitas pessoas precisam de novo, nascer de novo. Por quê? Missionário Alessandro. Porque tem pessoas que passaram pelas águas, mas não nasceram de novo. O que é o nascimento? Que Jesus estava conversando com o Nicodemo, ou Deus também, porque Jesus era Deus. Jesus, há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, ele estava sobre essa terra. Jesus, ele pregava o seu evangelho, e hoje o evangelho é pregado até no dia de hoje. Jesus anuncia o evangelho através das nossas vidas. Jesus, ele está dentro de nós, porque a palavra de Deus vai dizer Emanuel. O que é Emanuel? O significado de Emanuel é Deus dentro do homem de barro, que nós somos barro. E somos vasos de honra. Tem vasos também de desonra na casa de Deus. Tem vários vasos na casa de Deus. Por isso que eu falo nessa manhã, é necessário as igrejas, o povo de Deus, rever que é necessário nascer de novo. A Bíblia vai dizer acerca desse homem chamado Nicodemo, príncipe do judeu ou governador do judeu. Ele tinha um poder aquisitivo nas suas mãos. Ele mandava em pessoa, ele mandava na sua cidade na época. Ele conhecia da lei, mas ainda não conhecia da graça. Tem muita gente que diz que conhece a graça, mas a graça é um favor imerecido. Nós não tinha favor, nós não tinha merecimento de pregar a palavra de Deus. Nós não tinha merecimento de entrar no reino do céu. Nós não tinha merecimento de abrir a janela do céu, como eu estou abrindo nessa noite. Nós não merecia salvação. Mas Deus deu seu único filho, chamado Jesus de Nazaré, para morrer na cruz do Calvário, não somente por missionário Alessandro, não somente pela família missionária Alessandro, mas também por toda a humanidade. E a palavra de Deus vai dizer: ide e pregar o evangelho. Quem crer será batizado, mas quem não crer será condenado. Simples assim. Nicodemo, ele conhecia até a palavra, conhecia o Velho Testamento na ponta da língua, mas Nicodemo não sabia da graça.
Aí eu até concordo com Nicodemo. As perguntas que ele fez para o nosso mestre Jesus de Nazaré. Mas no dia de hoje, nós vivemos na graça. Tem muita gente que fala que nasceu de novo. Está dentro das igrejas. Quando eu falo igreja, estou falando todas as igrejas. Todas. Está dentro da igreja, diz que nasceu de novo. Mas não nasceu de novo. Quando Jesus está falando acerca do batismo com Nicodemo, era acerca do arrependimento. Tem muita gente que passou pelas águas, só tomaram um mergulho, entraram na piscina, para mim tomou um mergulho, porque quem passa pelas águas, a Bíblia vai dizer que o velho homem tem que ficar suportado, já não é mais criatura, já é filho do Senhor Jesus. Engraçado que muita gente passa pelas águas e age como criatura. Uma certa vez, eu não vou falar a igreja que eu estava, eu ainda estava na juventude, e teve um retiro, como teve aí de carnaval, a gente não foi, mas uma jovem que tinha acabado de aceitar Jesus. E essa jovem estava no meio da juventude e sentaram a rodinha e falava mal da minha pessoa. Aquela jovem gostava muito da minha pessoa, começou a chorar e dizer, ouvindo o mundo. Ela tinha saído do Egito e estava caminhando na igreja. Até hoje ela caminha na igreja. Um abraço para você, João. Você sabe quem eu estou falando nessa manhã. Ele tirava sarro de mim, zombava de mim, falava mal de mim pelas costas, porque eu não estava lá. Mas o Espírito Santo de Deus estava lá. Aquela jovem indignada, chorando, e disse para ele, eu nunca vi uma coisa dessa. Era no Egito, não tem o que você está falando. O Alessandro. O meu nome é Alessandro Bernardo. Sou casado, bem casado, pela honra e glória de Deus. Tenho 6 filhos. Pela honra e glória de Deus, tenho uma esposa maravilhosa, uma princesa, que ajuda nós a cuidar da obra do Senhor. Voltando para a palavra de Deus, aquelas pessoas não tinham nascido de novo. Porque quem nasce de novo, meu irmão, é nova criatura. Porque Jesus, ele prega o amor. Sem amor, nós não vamos alcançar o céu. A palavra de Deus vai dizer, nós podemos pregar bonito, falar bonito, louvar bonito, falar a língua dos anjos, fazer cair fogo do céu, dar a cesta básica, mas faltar o amor, não adianta de nada. E quem nasceu das águas, está em Cristo, ele tem o amor. Já que uma pessoa, missionário Alessandro, que tem amor nesse coração, ainda que levanta contra a minha vida, ainda que fala mal da minha vida, ainda que me faz calúnia de mim, eu amo a pessoa do mesmo jeito, porque o amor de Jesus está na minha vida. E Nicodemo, ele saiu de noite, porque ele não queria que o judeu viesse ele, porque ele estava com vergonha de encontrar com Jesus. Hoje é o contrário. O povo do mundo, do Egito, tem vergonha de ir em muita igreja. Por quê? Porque a gente tem feito a obra missionária, a gente chega nas casas, as pessoas falam assim, quem está lá? Aí a pessoa, fulano de tal está lá, eu não vou. Porque aquela pessoa está dentro da igreja é pior que eu. Que a pessoa mente, que a pessoa adultera, aquela pessoa calúnia.
aquela pessoa é mal pagador e está lá dentro daquela igreja, aí fala assim, se ela for para o céu, eu também vou. Irmão, é tempo de nós refletir e rever, porque a Bíblia vai dizer lá como nós vamos tomar a Santa Ceia, no primeiro livro de Coríntios 11, 23 e diante. Examina o homem a si mesmo, depois toma a Santa Ceia, ou vai tomar a Santa Ceia indignamente. A palavra de Deus, a reflexão da palavra de Deus essa manhã, vamos examinar lá em mesmo, como nós estamos na casa do Senhor, como é o nosso testemunho. Jesus, ele foi o maior testemunho há 2000 anos atrás, ou mais de 2000 anos atrás. Aonde Jesus passava, ele largava o seu legado até hoje e para sempre. Jesus, ele é eterno, o legado dele nunca vai morrer. Qual o teu legado você vai deixar? Porque um dia nós vamos partir dessa terra. Qual legado você vai deixar? De um homem, de uma mulher de Deus, ou um jovem de Deus, ou um povo que está escandalizando o Evangelho do Senhor? Perceba que Nicodemo, ele fugiu porque ele era influente. Ele ficou com medo de alguém ver ele e denunciar ele. No dia de hoje, o povo está pregando a palavra de Deus para amaciar o ego, está pregando a palavra de Deus como convém. Se convém, ele fala assim, esse público eu tenho que pregar desse jeito, o outro público eu tenho que pregar desse jeito. Não, meu irmão, a palavra não faz borda. A palavra de Deus é sim, sim ou não. O mesmo público que você prega a palavra, você vai pregar para outro público também. Tem pregador que esconde a mensagem. Se ele for convidado, a igreja estiver sem membro, ele pega de um jeito. Mas se ele for convidado para um evento onde tem 5, 10 mil pessoas, ele prega com graça, com unção. Quero dizer para vocês, pregador, faz isso não. Porque Jesus pregava para 3, pregava para 1. Jesus, ele atravessou o mar uma certa vez, ele e os discípulos, só por causa de um homem demoniado de Gadareno. Jesus enfrentou a tempestade, enfrentou as ondas com os discípulos, só por causa de uma alma. E muitas vezes você não quer pregar para uma alma. Você quer pregar para uma igreja cheia, para uma plateia. Sim, eu não vou mentir para você, não. É gostoso, sim, pregar para 5.000 pessoas. Eu nunca preguei para 5.000 pessoas, mas já preguei para uma pessoa, já preguei para 200 pessoas, já preguei para pessoa debaixo da árvore, já preguei para pessoa debaixo do cafezal. Porque o verdadeiro missionário faz isso. Quem nasceu de novo, não escolhe lugar para pregar. Nicodemo, ele foi então ao encontro do Senhor Jesus de noite. E quando ele chega até Jesus, ele disse, Rabi, o que significa Rabi, mestre? Bem sabemos que o Senhor veio de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais de maravilha que tu faz. Cura enfermo, levanta paralítico, expulsa demônio, opera, transforma a água em vinho, prega com graça, unção. Não tem jeito de fazer esses sinais se não for ter parte com Deus. Querido meu irmão, querida irmã, os sinais aparecem na tua vida se Jesus estiver na tua vida. Porque se Jesus não estiver na tua vida, vai ser só barulho, vai ser só movimento, vai ser só pula-pula, mas o levanta e anda não vai ter. Por que não tem? Porque se Jesus não tiver no negócio, é só barulho, é só entretenimento, é só movimento. E Deus está dizendo, chega de movimento, eu quero milagre,
eu quero libertação, eu quero ver a igreja cheia do poder. E Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, é necessário nascer de novo, é necessário encontrar com Jesus. Nicodemo conhecia o Velho Testamento, mas não conhecia a graça. E Jesus vai dizer para Nicodemo, e Nicodemo vai enxergar Jesus. Como pode o homem sendo velho entrar no ventre a segunda vez da sua mãe? Perceba que Nicodemo, na sua simplicidade, porque ele não conhecia a graça, ele conhecia só o Velho Testamento, ele faz essa pergunta para Jesus. Tem muitas vezes que as pessoas fazem pergunta boba para a gente, interroga a gente, faz a gente até perder tempo com as perguntas bobas, que muitas vezes não cabe o povo de Deus falar. Mas fazer o quê? Mas respondemos conforme a medida da palavra, conforme aquilo que a pessoa vai perguntar para a gente. Porque nós respondemos na luz da Bíblia. E Nicodemo fez essa pergunta e Jesus disse: não te maravilha. É necessário nascer da água de novo. Porque quem não nasce da água, Nicodemo, não pode ver o reino de Deus. Tem muita gente ali que é nascido da água, diz que é nascido da água, mas não vão ver o reino de Deus. É perigoso ficar até fora do reino de Deus. Eles enxergam tanta coisa, mas não enxergam o reino de Deus. Uma brigaiada entre os irmãos, entre o povo de Deus, que não tem tamanho de tanta briga. Enquanto vocês estão brigando aí por espaço, quem ainda está ganhando espaço é o inimigo das nossas almas. Porque o Brasil é grande, tem alma para todo mundo ganhar. Eu moro aqui na cidade de Caconde, onde eu inaugurei uma igreja na cidade de Itaperativa, qual a igreja que Deus sentou no meu coração, o nome dela é Primitiva, Igreja Primitiva, porque a igreja começou ali no Atos dos Apóstolos. Eu fui buscar uma resposta de Deus segunda-feira na congregação cristã, ali em Poste Caldas, no Corcubã. Quero mandar um abraço para aquele povo abençoado que me abraçou eu. Que amor desse povo. Um abraço para o irmão Elias, que me levou eu. Um abraço para o irmão Fernando. Um abraço para o irmão Daniel. Um abraço para o irmão São. Preparando um dia, eu vou ir, irmão São, orar para o Senhor, porque eu oro para o povo da congregação. E aquele povo é abençoado. E a palavra de Deus falou comigo, do começo ao fim, acerca do que eu estava passando. E Deus confirmou esse ministério no meu coração. Nós estamos na cidade de Itaperativa, fazer a obra de Deus. Evangelizando a cidade de Itaperativa, evangelizando também aqui a cidade de Caconde, porque a seara é grande, porque é um cerveiro, tem bastante espaço para nós tudo aqui, pelo amor de Deus. E Nicodemo, maravilhoso, não é necessário nascer de novo. É necessário nascer das águas. O que é nascido da carne é da carne. O que é nascido da carne, meu irmão, só faz coisa da carne. Briga, xinga, levanta, faz calúnia, fala mal. Quem está na carne faz isso. Aí Jesus fala, meu irmão, quem é nascido do Espírito é diferente. Como é diferente? As pessoas se levantam contra a tua vida, levanta contra o teu ministério, levanta contra o teu chamado, levanta contra a tua família, faz de tudo para te parar. Mas o céu de glória não deixa
tua casa ser atingida. Porque o Salmo 91 vai dizer: 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Pode te levantar, mas não vai ser atingido. Então Jesus disse para Nicodemo que era necessário Nicodemo nascer de novo. E Nicodemo nasceu de novo. Nicodemo passou pelas águas. Nicodemo conheceu Jesus. Nicodemo pregou a palavra de Jesus. Nicodemo foi um grande homem que ajudou Jesus. Nicodemo abandonou a velha prática. E nessa manhã, a mensagem de hoje, para mim e para você: vamos fazer a obra de Deus de todo o nosso coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Espero que essa palavra toque no seu coração, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.